Então, a paz de Jesus esteja conosco. Uma boa noite a todos. Mando um abraço a todos aqueles que vão nos escutar nessa noite. Mais esse evangelho abençoado. E hoje vai ser um tema assim bem profundo, que hoje eu vou falar sobre o suicídio de uma jovem, para todos nós ficar bem esperto. Então nós vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Obrigado, Jesus. Então, hoje o livro vai ser pelo Espírito Rosemary, pelo médium Nércio Antônio Alves. O nome do livro é Compromissos Adiados. Como nós deixamos compromisso adiado aqui na Terra? 99% acho que nós deixamos compromissos adiados aqui. E nós vamos ver essa passagem é muito importante. Uma jovem que se suicidou, eu vou contar agora essa psicografia. Que esse médium aqui que eu falei o nome, ele tem vários livros. Eu devo ter uns 8, 10 livros dele, né? Mas por vários espíritos também. Então, a Anastácia é o nome da jovem. Eu vou ler quase que direto, porque senão não dá tempo, porque é meio grande essa psicografia aí. Uma jovem bela e atraente vivia em profunda tristeza, por ter como morada humilde casebre. Ainda mais, para aumentar o seu sofrer, sua mãe já de idade avançada e viúva, para manter as necessidades do lar, dirigia-se às feiras para, no final da mesma, recolher do solo aquilo em estado quase de deterioração era atirada fora pelos feirantes. Seu nome é Anastácia, jovem e bela. Não podia de forma alguma tolerar a tal situação. Filha única e órfã, não teve oportunidade de estudar. Era semi-analfabeta, mal sabendo escrever o seu próprio nome. Muitas vezes pensou como fazer para sair daquela situação, mas sempre sem encontrar respostas. A vergonha abatia-lhe a fisionomia, retirando-lhe momentaneamente parte da beleza da qual era portadora. Muitas vezes, em diálogo com sua mãe, mostrava seu descontentamento e revolta, que trazia dentro de si, por sua vez, a genitora, pelo tempo já vivido, cujos cabelos brancos eram testemunha, e procurava consolá-lo. Era velhinha, cabelo branco, e ela reclamava para a mãezinha, tá? E ela consolava, orientando-a com doces palavras de esperança. A jovem, por sua vez, parecia aceitar, mas isso somente para não magoar a sua mãezinha, porque distante da mesma alimentava a revolta. Anastácia era um tanto vaidosa em seus pensamentos e dizia para consigo: esse barraco imundo não é morada digna para minha beleza. Minha mãe não deve permanecer aí por muito tempo. Não é justo viver na miséria como vivemos. Tudo farei para libertá-la.
Passando alguns tempos, encontrou a solução na deserção do lar. Abandonou a sua mãe, já idosa, deixando-o na solidão. Dizia ser por pouco tempo, que depois retornaria para levá-la consigo e viverem felizes em uma luxuosa residência. Foi assim, utilizou-se da beleza física para, no meretrício, com sua beleza física, atrair os homens para as aventuras. Achava ali encontrar o caminho certo para a solução de seus problemas, nos prazeres do sexo desenfreado. De início tudo parecia dar certo para Anastácia, mas com o decorrer do tempo surgiram exploradores e os vícios adquiridos e o dinheiro que ganhava era explorada pelos exploradores, e os vícios que adquiriu nas noites de prazeres não lhe permitia mais a reserva de economia, tão sonhada liberdade de sua querida mãezinha. Cada vez mais se envolvendo, cada vez mais vendo envolvida com exploradores, passou anos e anos naquela vida em noites de orgia. Pouco a pouco fazia-se perder a sua beleza e jovialidade, dando guarida à presença da velhice precoce. Quando da perda da beleza e a presença da velhice, os convites para o prazer se escassearam, chegando ao ponto da mesma, em desespero, percorrer a beira da estrada para, em troca de prazer, conseguir o pão para saciar o seu estômago. O desespero cada vez mais o envolvia. A debilidade física, os cabelos desalinhos, os dentes cariados e as vestes maltrapilhadas, a fazerem lembrar do humilde barraco e da sua mãe, da sua mãezinha querida. Sim, o lar. Não importava que fosse um simples casebre, mas a presença da mãe seria a sua consolação. Voltando, contaria suas intenções e seus fracassos. Naturalmente, como mãe, haveria de compreender e auxiliá-la. De retorno ao lar, não encontrou a mãezinha querida, mas perguntou no barraco vizinho. Informaram-na que a sua genitora havia ido, como de costume, à feira para apanhando as verduras, legumes e frutos para os seus sustentos. Após agradecer, Anastácia aguardou, paciente. Não demorou muito para que uma velhinha de passos vacilantes e trêmula ali chegasse. Meu Deus, não é possível! Admiradíssima, dizia consigo mesma, com a face banhada em lágrimas. Vai de encontro à velhinha, sua mãe, prostrando-se aos pés e diz: Sou Anastácia, a sua filha. Eu voltei, mãezinha querida. Perdoe-me, eu fracassei. Nem o meretrício nos quer ajudar. A anciã, agora com os olhos anuviados, tendo dificuldades para vê-la
com nitidez, leva as mãos em direção à sua face, tocando-a seu coração materno, e reconhece. Após alguns segundos de silêncio, o mesmo é interrompido por um grito: maldita, tu és a vergonha de tua mãe. A pobreza não justificava para teus atos. Fizesse-me sofrer muito. Desapareça, filha ingrata. Nas horas que mais necessitei de sua presença, abandonaste-me, deixando-me na solidão, em profundo abandono. Anastácia, diante da reação da sua mãe, se desespera. O único lugar que poderia encontrar apoio era junto de sua genitora, da sua mãe. E agora esta a desprezava, expulsando-a. Afasta-se com o coração em dor. Seus olhos transbordaram em lágrimas para meditar, dizendo consigo mesmo: consigo. O único lugar que poderia encontrar amparo, as portas se fecharam. Já sei aonde encontrar solução para minhas atitudes desmoralizadoras. O suicídio. Ah, sim, o suicídio. Realmente eu não valo nada. Procurando uma afiadíssima lâmina, ao encontrá-la, deferiu profundo corte no seu pescoço, cortando a veia horta, penetrando, né, de forma brutal. Após o suicídio, Anastácia mergulha em um abismo de sombras. Vozerio se fazia ouvir, implorando misericórdia. O som provinha de todos os lados. A cena suicida, cujo golpe deferido em sua garganta verteria golfada de sangue. Tudo isto reflexo produzido pela sua ação, quando indiferente à sua própria vida. Porque o espírito, quando ele não estava ali vendo o sangue correr, mas era o reflexo daquilo que ele fez. Então, não saía da mente dela. Ela já estava longe, mas conseguia, estava envolvida nisso aí. É isso que acontece com a maioria do suicida. Após o ato, vejamos bem, suicídio brutal. Após o ato de suicídio, Anastácia vai mergulhar nesse abismo de sombra, né? A cena suicida, cujo golpe deferido em sua garganta vertia golfada de sangue era o seu reflexo, produzidos em sua ação, quando indiferente à sua própria vida. Muitos anos ali passou, parecendo-lhe uma eternidade. Porque quando está num sofrimento tão grande, parece que o tempo não passa, né? A gente fala, parece que eu estou na eternidade. É bem isso. E quando está feliz com tudo, parece que o tempo passa que a gente nem vê. Quando vai no vale do suicídio é assim. É muito sofrimento e o tempo não passa. Perde até a referência do tempo. Muitos ali passou parecendo uma eternidade. Quando seu corpo sepultado, estando em decomposição, ligado ao mesmo por mais distante que encontrasse, sentia mau odor e os vermes a devorar-lhe lentamente. Ela não estava ali junto com o mas onde ela estava, ela sentia todo, porque estava ligada e não conseguia se desligar. Por isso que o suicida pede muita oração e para ir no cemitério orar por ele também, porque ele está muito ainda preso lá no corpo físico no cemitério. Aconteceu com a Anastácia aqui. Seu martírio
era infindável. Naquele local misturava-se clamores de piedade e lágrimas, dor e cenas desesperadoras. Era o Vale dos Suicidas. Ela estava lá no Vale dos Suicidas e sentiu que estava dissolvendo o corpo ainda na sepultura. Viu que essa ligação é difícil para se desligar. Cada qual carregava consigo, cada suicida estava lá, teve uma maneira de se matar, de se suicidar. E cada um sofria as consequências daquilo que fez. Cada qual carregava consigo, registrada em sua mentes, ações em desrespeito à vida. Uns imaginavam trazer ainda presa ao pescoço a corda, do qual serviu para se enforcar. Outros, o revólver, cujos gatilho foi acionado, tentava desviar o projétil. Veja bem, estava naquela angústia desviando a bala e não conseguia, porque já tinha, né, atingido o corpo físico, já não tinha nem mais ali, mas estava ainda aquele pressentimento estava ali. Né? Outros se viu se afogar, se afogou para desencarnar, parece que sempre estava se afogando. Outros tentavam desviar o projétil da sua direção. Queria se libertar do corrosivo que ingeriram aquele veneno no estômago e ficava comendo ele. Ela pensava que estava comendo o corpo, mas ela sentia o mesmo reflexo. Queria se libertar do veneno, outros se livrar da roda, quando se jogou embaixo dos caminhões, e quando raramente embaixo de veículo, da queda, projetar-se do espaço para estatelar-se no solo, dos mares, rios ou represa, nos quais foram afogados. Muitas vezes em cólera. Praguejava ao lembrar-se da sua mãe, acusando-a de culpa por aquela situação. Porque se não fosse a grosseria da atitude diante de seu desespero, e se encontrasse apoio, não teria suicidado. Você vê que aí já entrou um terceiro no meio também, né? Da dívida, né? A mãe já estava velhinha, estava indo embora. Mas o ódio, o orgulho não quis receber a filha. Como muitas famílias fazem hoje. Quando os filhos, as filhas erram muito, os pais não querem mais receber de volta. E vai ser muito duro para eles no futuro também. Porque aí eles pegam o mesmo pacote dos compromissos. Nessa situação, e ela estava lá praguejando, veja bem, com todo o sofrimento. Nessa situação permaneceu por muito tempo a jovem suicida. Certa ocasião se viu tomada por um grande desespero. E no Vale das Sombras, aonde habitava, ouvia-se seu clamor. Até quando, meu Deus, até quando viverei nesse vale de sombras e sofrimentos e dor? Pois é, aí já começa a libertação do arrependimento. Por isso que se arrepender em qualquer lugar, tanto aqui no mundo espiritual, até no umbral. O arrependimento é o começo de você dar um passo para frente. E com a Anastácia. Quando ela estava praguejando contra a mãe, ela ficava lá. Agora ela, eu não aguento mais. Em seguida, exausta, deixava-se prostrar-se sobre os limos fedentino daquela região, do umbral, dentro de um lodo lá. Permanecendo por muito tempo, ela estava lá. Nessa situação, parecia-lhe uma eternidade. Por isso que eu espero, eu estou na eternidade que sofre, mas não é eterna. Ninguém sofre eterno. Tudo é passageiro. Sem que esperasse, chegou o momento
de sua libertação. Tudo Deus perdoa um dia e vai buscar os seus filhos. Nada permanece eternamente em sofrimento em lugar nenhum. O que fizer, cada um vai ser punido pelo crime que fez. E o suicídio e o aborto são os dois crimes mais bárbaros na face da terra. O sofrimento vai ser muito grande depois na volta no mundo espiritual. Tanto para aquele que foi despedaçado lá no ventre, como aquele que fez. Chegou até o momento de sua libertação. Mas mão poderosa vencia as espessas brumas que pairavam sobre aquele abismo, indo de encontro a Anastácia. Recolhia-lhe do fundo do vale de lágrimas e sofrimento e dor. Foram buscar a Anastácia, os mensageiros de Jesus. Atordoada, envolvida por consciência, não podia reagir diante da situação que se havia envolvida. Dado o momento, ouviu uma voz amiga que lhe dizia: confia, minha irmã querida, chegou a tua hora de libertar-se. Aqui me encontro para favorecer-te. Aquela voz sentia a paz e segurança, porquanto era necessário confiar. Com o decorrer das horas, a jovem suicida desperta, olhando em redor de si, se indaga sua mente. Que estranho lugar este? Parece estar num hospital. Como vim parar aqui? O silêncio se fazia dentro do mesmo. Pouco a pouco vai recordando primeiro as poderosas mãos que venceram as brumas. Segundo, a doce voz que dizia: vim socorrer-lhe. Lindo pela tua confiança. Ela confiou na voz e seguiu a esses mensageiros. A paz reinava naquele ambiente. Aonde ouvia a paz reinava naquele ambiente, ou ouvia-se acorde de suave melodia, lá no hospital no espiritual, gerando tranquilidade ambiental. No imenso salão, muitas criaturas em seus leitos repousavam. Não restava mais dúvidas. Agora Anastácia já descobriu que estava na dependência de um hospital. Médicos, enfermeiros dedicavam-se a cada paciente com muito esmero e carinho, falando somente o estritamente necessário. Quando alguma dúvida surgia por parte dos enfermos, os responsáveis por aquela enfermaria davam a devida atenção, mas com isto sequer lembrava dos sofrimentos sofridos. Não lembrava os pacientes que tinham sofrido, porque nem o desespero, no momento, sofrido pelas agressões em decorrido do desrespeito à própria vida. Limitava-se no pedido, paciência, confiança, e assim permanecendo por bom tempo. Quando já quase estabelecida, os benfeitores responsáveis daquele hospital requisitaram sua presença para devidos esclarecimentos, todos a respeito da sua atitude, em desrespeito à vida e da sua necessidade de retornar à experiência física em uma nova existência. Ia voltar aqui no outro corpo físico, reparando as suas faltas e assumindo compromissos pelo qual o suicídio foram
adiados. De imediato, Anastácia pergunta: onde está minha mãe? Solícito, um dos benfeitores lhe informam. Sua mãe há muito tempo desencarnou, morreu lá também, defrontando-se com situação calamitosa, devido à indiferença com a própria filha. Veja bem que responsabilidade com a sua própria filha, sendo por essa atitude cooperadora do acontecido. Quando do teu suicídio, sofreu por muito tempo nas sombras, e após ser recolhida, informaram-na que estava submetida a novo compromisso reencarnatório. Vai lá voltar no corpo físico de novo, vai lá roçar da carne de novo. Estava submetida a um novo compromisso reencarnatório, tendo novamente como filha, como filha, você, Anastácia. A mãe que abandonou ela veio ter que voltar como mãe de novo. Veja que a gente não foge dos compromissos. Após essas explicações, a jovem suicida insiste: quanto tempo estive no vale dos suicidas? O benfeitor informava-lhe, tivesse num período de 28 anos, convivia com sombras, convivendo nas sombras, remorsos e sofrimentos. Voltou a indagar: por que tantos anos? Esclareceu o benfeitor dizendo: justamente os anos que teria que viver encarnada aqui no corpo físico, na terra, lá no corpo físico, na terra, e que interrompeste pelo suicídio. Cada suicida antecipa o desencarne de acordo com o tempo de vida que teria que deixar de viver na terra, vivendo no vale do suicida, carregando consigo os reflexos de seus atos, passando e sentindo durante a permanência nesse local. Aí está o Vale da Hiena, que Jesus falava lá na Bíblia. Olha que você vai para o Vale da Hiena. Não faça isso. Agora nós sabemos o que é o Vale da Hiena. É um umbral. É as prisões do mundo espiritual. Temporariamente. Eternidade só existe o amor. Nada mais. Tudo se recupera, tudo é transitório. Porque Deus é amor. Não vai deixar eternamente ninguém sofrendo. Eis aí o Vale da Hiena. No que disse Jesus, no qual Jesus se referiu ao dizer: haverá pranto e ranger de dentes. Para que mais sofrimento que isso, lá onde ela estava? Aproveitando pequena pausa, voltou Anastácia a perguntar: quer dizer que uma pessoa tiver que viver encarnada na Terra durante 70 anos e vier a suicidar com 30 anos, os 40 restantes terá que viver no Vale dos Suicidas? Dá dó desse jovem que se suicida muito cedo, eles vão ficar muito tempo lá. Se eles viver 70 anos e tirar a própria vida do corpo com 30, 40 ele vai ficar lá. A Anastácia ficou 28 anos lá, que ia completar aqui o que ela tinha que passar aqui. A Bia veio aqui e foi pagar lá. Ninguém escapa dos projetos. Vamos lá. Certamente respondeu o benfeitor. E logo após o esclarecimento, a jovem recém-socorrida baixa seu semblante, deixando banhar-se por lágrimas que vertiam dos seus olhos. Segundos após, aproxima-se bondoso espírito, trazendo consigo uma senhora de aspecto de idoso. Sabe quem que era essa senhora que o espírito levou lá para conversar com a Anastácia?
Com certeza era a mãe dela, né? Porque tinha uma programação para vir de novo. Com a presença dos mesmos, Anastácia ergue a sua fronte e reconhece a anciã presente, a sua mãe. Ambas se entreolharam para em seguida atirar-se uma nos braços da outra. A emoção tomou conta de mãe e filha, envolta em soluço e lágrima. A mãe não quis receber ela depois, a mãe teve ter que abraçar no mundo espiritual e fazer outro projeto para vir ajudar a filha, que não era fácil a outra encarnação. Nós vamos ver. Breve estarei novamente na Terra, reencarnadas. Em breve vocês estão novamente na Terra, encarnados, no corpo físico. E dirigindo primeiramente a anciã, e lhe diz: irmã querida, você encarnará, nascerá lá na Terra primeiro, e aguardará na tua juventude, após os sagrados laços do matrimônio, Anastácia, a filha que um dia dita trataste como indiferença pelos erros cometidos. Terás obrigações para com ela, compreendendo-a, dando-lhe amor, carinho e ajudando em tudo que for preciso, que for possível, como mãe responsável. Agora você não vai expulsar mais tua filha. Houve uma pausa após dirigir-se a Anastácia, dizendo-lhe: por sua vez, terás que reparar os teus erros, assumindo os compromissos que adiaste. Carregarás contigo enfermidade sifilítica, procedente de seus comportamentos nas noites de orgia, no meretício. E no decorrer dos 30 anos, veja bem, aquela doença que ela adquiriu lá, né, já veio registrado no corpinho quando ela nasceu de novo. Por isso que nós tanta criança doente, sofrendo do coração, sofrendo disso, sofrendo daquilo, quando vem aleijado. Isso é compromisso adiado. Fizeram um monte de bobagem, para vir, tem que pagar. Vem no outro corpo, mas o espírito é o mesmo. E o espírito também não morre. Vem se ligar nesse outro corpo, com todo aquilo que praticou. Veja bem, nesses anos, depois de 30 anos, ela ia ter outra enfermidade, além dessa que ela trouxe das noites de prazer. Restante de tua nova existência física, carregará alojado em teu pescoço a presença de um câncer, justamente no local em que desferiste profundo golpe, que levou-te o desencarne, levou à morte, prematuro, pelo suicídio. Veja bem, depois ela ia sofrer também, depois daquele período, um câncer na garganta. Ah, mas é tão bonzinho, nunca fez nada para ninguém. Fez para si próprio. Tem um crime maior que você tirar o próprio corpo? Não existe. Após ouvir as elucidações, ambas concordaram, acendendo com as cabeças para logo a seguir serem encaminhadas ao início de longos preparativos em retorno à esfera terrena. Vale a pena suicidar, gente? Aqui vai ver aqui, você vai ver o resto que você abreviou, você vai ver lá no umbral, preso, temporário, mas vai. E sofrimento, porque vai sentir tudo aquilo que ele causou para si próprio. Depois vai ser recolhido, vai perder um tempo lá no umbral, vai perder um grande tempo lá no mundo espiritual, se tratando, porque lá também tem que se tratar, porque o espírito vai doendo, o corpo espiritual dele está doente, porque ele lesou. Quando você lesa o corpo físico, o corpo fluídico também, porque está ligado. E o corpo físico é a esponja que vai limpar o perispírito. Por isso que veio aquele câncer na garganta. Limpar aquela bobagem que ela fez. Estava gravado nela e não tinha condições. Lá no mundo espiritual não tinha condições de se livrar disso. Porque o perispírito não morre lá. Qual é o jeito dela de se livrar dessa enfermidade? Desse desastre que ela mesmo cometeu no outro corpo.
para limpar aquela chaga que ficou gravada no perispírito. Então é muito fácil de nós entendermos. Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos ter que pagar. Ela descumpriu 2 mandamentos essenciais. O primeiro foi o 5º. Que não devia matar e nem muito menos se matar. Esse é o 5º mandamento. Tira a vida de uma pessoa, um dia você vai ter que repor isso aí. Vai ter que vir com esse espírito mesmo, novamente, e reeducar ele. Com muito sacrifício. Esse é o castigo. Que nós achamos que é castigo, mas não é culpa nossa. Não é? Então, é assim que funciona, gente. E o 6º mandamento também, que ela também agrediu. Né? Que foi não se matar. E nem matar. Primeiro adulterou, depois veio as consequências. Das noites veio as consequências. Depois veio as consequências do crime que ela praticou consigo mesma. Quantos anos, mais ou menos, ela levar para se recuperar, para voltar no início que ela podia ter feito naquela encarnação? Ela e a mãe dela. As duas abreviaram. Não vale a pena correr do compromisso. Eu tinha muitas coisas outras ainda a falar, mas não dá tempo. O tempo já se esgotou. Eu quero agradecer com toda a força da minha alma, do meu coração, que isso aqui sirva de alerta para nós. Mas quando alguém da nossa família se suicidar, nunca podemos se desesperar. E nem acusar a Deus, que não tem mais salvação. Vai ter salvação, sim. Ele vai passar um duro sofrimento, mas como o espírito não morre, ele vai pagar aquilo que ele fez e Deus vai libertar sempre para ele voltar, recomeçar de novo, gente. Esse é o Deus misericordioso, que nunca condena seus filhos eternamente. Ninguém. É o conselho que eu dou. Se o filho já se suicidou, o parente, não dá. Porque quando ele suicida, muitas das vezes você nem sabe. Porque ele faz tudo no anonimato, no maior segredo, que só ele sabe. É uma coisa dele, íntima dele, só ele sabe. Quando ele veja, a família não percebeu. O que nós temos que fazer que nós ficamos aqui? Quem tem um filho ou um parente que suicidou, o que nós temos que fazer, gente? Fazer aquilo que menos nós fizemos. Orar por essa alma. Vai abreviar o sofrimento dele, onde ele estiver. Orar. A oração é o maior lenitivo para a alma, para o espírito, ou para o irmão que está no corpo físico também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Se alguém me ouviu, se alguém assistiu, eu fico muito grato. E se gostar, espalhe para frente. Né? Essa é a nossa missão, espalhar a boa semente. Obrigado, muita paz, uma boa noite e um beijo no coração.